Seguindo aqui a nossa semana agroambiental, conforme vocês viram aí na nossa programação, o tema de hoje também é crédito de carbono. Afinal de contas, gente, desde que eu estou me debruçando sobre esse tema, que eu escuto falar crédito de carbono, que isso vai virar uma fonte de receita para o produtor, que não sei o quê. Tem muita falação a respeito desse tema, e aqui do meu lado está voltando aqui conosco para essa conversa, Daniel Vargas. Ô, Daniel, esse tema do crédito de carbono é um tema que dá pano para manga, né? Muito, Carlão. Para manga boa e para manga ruim. Vamos começar falando o seguinte, afinal de contas, a nossa agricultura, porque eu fui surpreendido aí, não sei se foi uma das COPs, que alguém lá me falou assim, não, mas esse negócio que vocês, o agronegócio, a agricultura brasileira não entra nessa história do carbono. Eu falei, como assim? Explica para mim um pouquinho desse... Porque eu estava entendendo que a gente estava por cima do negócio. De repente veio um sujeito, várias pessoas aí falando que não, a regra do jogo não é essa. Carlão, o que está acontecendo no mundo é que o carbono deixou de ser só uma molécula CO2 e passou a se tornar um critério comercial. Então, do mesmo modo que você vende um produto, esse produto é mais bem recebido ou menos bem recebido, conforme as suas qualidades, ele agora também passa a ser bem ou mal recebido conforme a sua pegada de carbono. E o grande desafio aqui é que o carbono é um critério de qualidade que a gente não palpa, que a gente não percebe com os nossos sentidos. Ele precisa ser medido e revelado por critérios científicos. Então, conforme a gente é capaz de olhar para um sistema produtivo e dizer qual é a sua pegada de carbono, aquele produto tende a ser mais ou menos bem recebido em mercados diferentes. A grande questão é que o mercado é um jogo competitivo aberto. E, do mesmo modo que nós estamos falando isso, outros países também estão. E hoje existe uma espécie de jogo internacional para ver quem é que consegue definir qual é o melhor critério para apreciar, para medir essa pegada de carbono e para distribuir as responsabilidades. E, nesse jogo, nós sabemos que a realidade da produção de alimentos, nos trópicos, em particular no Brasil, não é a mesma do mundo temperado, nos Estados Unidos ou na Europa. E aí eles, porque saem na frente, porque, em geral, têm mais iniciativa ou mais atenção para esse jogo geopolítico, começam a se movimentar para definir, né, quais são as atividades consideradas mais sustentáveis, quais são aquelas que têm mais pegada de carbono. E se eles definirem essas regras do jogo, pode esperar que nós vamos acabar pagando essa conta. A grande questão é se a gente vai ser capaz de se antecipar a isso, se adaptar e criar os nossos critérios, os nossos parâmetros, para revelar o que o mundo inteiro sabe. Nós temos aqui um agro com características sustentáveis ímpares, que seria uma vantagem para nós, mas isso não depende só de nós aguardarmos o aplauso do planeta, a gente precisa agir. Daniel, pelo que você está falando é o seguinte, esse jogo aí me parecia que era um tema que, vamos dizer, dizia respeito à ciência, e você está me dizendo aqui, se eu puder traduzir o que você acabou de falar, isso passa longe, está passando longe da ciência e muito mais próximo da política, muito mais próximo dessas coisas circunstanciais, é isso mesmo? Carlão, a ciência mede. Os critérios segundo os quais a ciência vai medir não são necessariamente definidos por ela. São definidos por opções, por valores, que países, que diplomacias, que políticas é que são responsáveis por escolher. Então, nós observamos, por exemplo, nesse momento nos Estados Unidos, existem 4 projetos de lei tramitando no Congresso americano para definir quais vão ser esses critérios, segundo os quais nós vamos medir a pegada, a intensidade de carbono no setor produtivo americano e, a partir daí, também observar quem é que é mais ou quem é que é menos sustentável para, eventualmente, estabelecer benefícios ou punições. Mas a grande questão é que os países vão fazer isso, os países vão definir o critério em cima do qual a ciência vai operar, segundo a sua realidade. E, portanto, se chega para nós um número que vem de fora, pautado por critérios definidos, por interesses que vêm de fora, com o objetivo de precificar o carbono da nossa realidade a partir de um viés internacional, é óbvio que isso não vai vir para aplaudir ou para reconhecer o que nós temos de melhor. E o grande desafio é se a gente vai ter essa capacidade de enxergar esses pressupostos que não são definidos cientificamente, mas são orientações em cima das quais a ciência opera,
perante a nossa realidade. Nós precisamos olhar para isso, enxergar isso e definir isso segundo os nossos critérios. Não é porque a gente quer ser melhor ou mais bonito do que os outros, Carlão, é para a gente ser mais rigoroso, para a gente ser mais preciso. Cada país precisa fazer isso segundo a sua realidade, nós também. Daniel, e agora, do ponto de vista prático, você hoje é coordenador do instituto que trabalha com números e com a bioeconomia na Amazônia. O que vocês lá estão estudando e o que vocês vão oferecer para esse debate? Bom, ao longo dos últimos anos, eu tenho me dedicado a um conjunto de iniciativas, de pesquisas, com colegas na FGV de diversas áreas, para, primeiro, mostrar ao Brasil a importância de enxergar o bio não só como um atributo ambiental, mas como uma peça da economia. O bio não é só o verde, não é só aquilo que nós consideramos justo porque herdamos de Deus. O bio é uma peça na equação dos balanços. E essa peça pode ser colocada na coluna dos custos ou ela pode ser colocada na coluna das oportunidades e dos benefícios. Conforme a gente estrutura essa dinâmica, esse regime de precificação, a gente entra na economia com vantagens ou com desvantagens. Então, o que uma série de iniciativas no Brasil, e a FGV, também com uma série de professores, inclusive eu, tem tentado fazer? Mostrar ao Brasil os passos mais vantajosos para a nossa realidade. Como que a gente deve entender esse circuito internacional e como que a gente deve agir para tropicalizar esses parâmetros e os dados segundo os quais nós vamos nos amparar. Por que isso é relevante, Carlão? Isso é relevante porque, cada vez mais, quando a soja, a carne, o produto brasileiro aterriza no porto lá fora, as pessoas olham, ainda que não revelem explicitamente para nós, mas as pessoas olham para a origem do nosso produto, para como ele é produzido e para a pegada ambiental que ele possui. E isso vai apenas se intensificar nos próximos anos. Se fosse um problema para nós, talvez valesse a pena a gente ignorar ou a gente minimizar, mas para nós pode ser uma oportunidade, e para nós é uma necessidade. Então, o que a gente quer e precisa é envolver os polos científicos e diplomáticos brasileiros para juntos operarem, para construir essa infraestrutura verde que nós tanto precisamos para o Brasil participar cada vez mais no comércio internacional com as nossas virtudes reconhecidas e não pagando um custo que não devemos. Maravilha. Daniel, top de linha. Conversar com você é sempre uma aula, é uma alegria muito grande. Eu queria te agradecer pela sua participação aqui nesta Semana Agroambiental do programa Fala Carlão. Obrigado. Eu que agradeço, Carlão. Sempre um prazer e uma honra falar com você. Tamo junto, gente. Daniel Vargas conversou comigo aqui. Tema hoje, crédito de carbono. E segue a Semana Agroambiental.